Olá, bom dia. Aqui é Ricardo Normando, supervisor regional da Impacternet em Fortaleza. E continuando o que nós vínhamos conversando semana passada, então se você não viu o outro vídeo, dá uma pausa nesse e vê o vídeo, o link dele vai estar na descrição, né? Nós falamos sobre as revoluções industriais e isso não, as revoluções industriais impactaram o setor de bares e restaurantes também, né? Então, antes de alguns acontecimentos históricos, e aí nós vamos pautar agora não necessariamente na Revolução Industrial, mas na Revolução Francesa, né? As pessoas comiam em estalagens, tabernas, né, em hospedarias, né? Esses locais eles vendiam refeições, né? Mas para quem já assistiu alguns filmes épicos aí, ou leu documentos antigos, como a própria Bíblia Sagrada, vê que aparecem locais onde as pessoas se alimentam, né? Mas não havia um cardápio, né? Era algo realmente bem rudimentar. A ideia inicial era a bebida, mas em alguns locais havia também o comer em alguns horários específicos do dia, né? Que eram as chamadas estalagens, tabernas e hospedarias, né? A ideia de restaurante, ela vai evoluir no século XVIII, tá? Então, assim, uma das ideias mais aceitas é que um vendedor de sopa, de nome Boulanger, né? Ele teria sido o primeiro, né? A primeira pessoa a anunciar a venda de caldos restauradores. É daí que vem o nome restaurante, tá? É daí que vem o nome restaurante. E essas comidas restauradoras, esses caldos, supostamente eles restauravam a saúde de quem tinha problemas de digestão, né? E aí a ideia foi se aperfeiçoando, tá? Ainda no século XVIII, um pouco mais no final do século XVIII, surge o primeiro restaurante de luxo, né? Na França também, fundado em Paris, e ele criou, né, o que nós temos hoje como padrão atual de restaurantes, tá? Então tinha um salão, garçons, uma adega, cozinha, tinha um cardápio, né? Então os restaurantes eles começam no modelo que nós temos hoje, no século XVIII. E eles permanecem assim, né, com diferenças só na estrutura, tá, na forma de apresentação do cardápio, até agora final do século XX, quando a gente começa a ter os aplicativos, né, as pessoas começam a ter a necessidade de receber essa comida em casa, tá? E aí o panorama muda. Nós temos a inserção, né, de aplicativos por onde você pede o seu alimento, né, a sua comida, e você recebe em casa. E aí surgem, e aí como a gente mencionou no vídeo anterior, a tecnologia para isso ela acaba ficando um pouco cara. Nós temos aplicativos aí de entrega que cobram do lojista, do dono do restaurante, do dono do bar, né, até 27% do que ele fatura, tá? Não é nem do lucro, é do faturamento. Então, isso é um peso, tá, para os restaurantes. E nesse sentido, a tecnologia, quando ela começa a se desenvolver, como a gente falou no vídeo anterior, ela fica mais barata. E aí existe hoje a opção, né, de um aplicativo onde você tem uma parcela mensal muito pequena, tá? E que você não concorre com outros estabelecimentos, além de uma série de outras vantagens no que diz respeito à personalização. E aí a gente está falando do in-fast food, né? O in-fast food ele surgiu justamente nesse intuito de fazer com que os restaurantes hoje, né, eles possam ter identidade, eles não precisam estar num mesmo aplicativo competindo com outros restaurantes, o aplicativo é daquele restaurante especificamente, tá? Não incide sobre o faturamento dele, é uma parcela fixa, e o nível de personalização altíssimo, além da usabilidade que é extremamente simples. Então vale a pena você conferir o aplicativo, né? E se você é dono de um bar ou restaurante,
vale a pena a utilização. Então a ideia é fazer com que a tecnologia ela seja cada vez mais acessível, principalmente para os pequenos, o pequeno e o microempreendedor, para que eles possam ter uma condição de lucro maior. Então veja como a Revolução Industrial entra em todos os setores. Ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.